conhecidas da Bíblia vai falar sobre Zaqueu, aleluia. Zaqueu, o publicano Zaqueu. Evangelho de Lucas, no capítulo 19. A história de Zaqueu. Medite na palavra do Senhor que diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó e ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e este era um homem chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de uma pequena estatura. E correndo adiante subiu a um sicômoro, que é uma figueira, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu ele e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegre. Feche os seus olhos, Espírito Santo. Tua presença está aqui nessa noite, Senhor. Obrigado pelas almas que o Senhor enviou aqui neste lugar. Obrigado porque aqui tem adoradores, ó Pai. Nós acabamos de cantar que aquele que um dia tem um encontro com o Senhor nunca mais é o mesmo. Pai, manifeste a Tua glória e o Teu poder aqui nessa noite. Aonde tiver alguém que abrir o seu coração e a Tua palavra entrar, o Senhor possa fazer morada e fazer dessa pessoa uma nova vida, Deus. Fique conosco agora, em nome de Jesus. Pode se assentar. Eu acho que não tem quem serve a Deus que nunca ouviu falar de Zaqueu. Zaqueu, ele traz algumas características e algumas coisas muito comuns. A Bíblia vai dizer algumas características de Zaqueu. A Bíblia fala a profissão de Zaqueu, que ele era publicano, cobrador de impostos. A Bíblia vai falar que ele era um homem de situação financeira muito boa. A Bíblia vai dizer que ele era um homem muito mal visto e até mal falado pela sociedade, de acordo com o seu caráter e a sua conduta de vida. A Bíblia vai falar que ele era um homem baixinho. E mais outras coisas, se você ler no decorrer da palavra, você vai conseguir, pelo texto do Evangelho de Lucas, quem era Zaqueu. Jesus sabia quem era Zaqueu. E o Senhor está aqui neste lugar, e Ele também sabe quem é você. Você pode olhar para a pessoa do seu lado e dizer: Jesus sabe quem é você. Jesus sabe quem é você, Ele sabe a sua altura. Às vezes eu olhando para você que está sentado aqui, às vezes eu sei a sua profissão, às vezes eu não sei. Às vezes eu sei quem são seus vizinhos, às vezes eu não sei. Às vezes eu sei o que a cidade fala de você. Às vezes eu olhando para você, eu sei que você é alto ou magro ou baixo. Mas eu tenho algo para dizer para você. Por mais que muitas pessoas sabem quem é você, só Jesus conhece você de verdade. Só Jesus conhece você na madrugada. Só Jesus conhece quando você anda no carro. Só Jesus conhece quando você caminha. Só Jesus conhece você quando você trabalha. Só o Senhor sabe aonde você entra. Só o Senhor sabe aonde você sai. E nesta noite, assim como Jesus estava passando em Jericó, de propósito, irmão, porque Deus não faz nada sem um propósito. Você crê? Que tudo que acontece na sua vida, que tudo que você está passando tem um propósito. Receba isso no seu coração. É propósito, irmãos. É propósito. Tudo aquilo que Deus faz é bom. A palavra do Senhor diz que os passos de uma pessoa boa, elas são confirmadas pelo Senhor. Aonde você tem ido? Aonde você tem ido? Porque os passos daquela pessoa que é boa, o Senhor confirma onde você for. Porque muitos de nós falamos: eu não sei se é para eu ir ou se é para eu fazer. Eu quero dizer algo para você aqui nessa noite. Se você tem um coração bom, se você tem um coração sincero diante de Deus, Deus confirma os seus passos por onde você for.
Mas uma das coisas que o Senhor muitas vezes precisa tratar em nós é algo muito interessante, é o nosso caráter. O Senhor muitas vezes precisa tratar em nós os nossos comportamentos. O Senhor muitas vezes precisa tratar em nós aquilo que realmente nós somos. Porque quando nós estamos com pessoas, às vezes agimos de uma maneira, porque muitas vezes você sorri, você é agradável, muitas vezes você se dedica, muitas vezes você se entrega, mas só o Senhor conhece o vazio da sua alma, só o Senhor sabe que você precisa dele. Zaqueu, ele tinha todas as características de alguém que seria autossuficiente. Era rico. Quem não tem sonho de ser rico aí? Ser autossuficiente, oh glória, olha para mim, Jesus. Quem não tem vontade de ser conhecido? Quem não tem vontade de ter uma casa boa? Zaqueu, ele tinha inúmeras qualidades de alguém que poderia se dizer, eu sou feliz. Mas sabe, ele não era, faltava-lhe a presença de Jesus. E quando falta a presença de Jesus, falta tudo, irmãos, porque o dinheiro, ele não aquieta o teu coração. O dinheiro, ele não fortalece a sua alma ao amanhecer. E Zaqueu, ele era um homem que ele um dia identificou que ele precisava de Jesus. Ele tinha o desejo e a curiosidade de conhecer quem era Jesus, porque ele tinha ouvido falar por Jesus. Porque quem não conhecia Jesus? Porque por onde Jesus passava, ele fez milagres. Jesus desceu nessa terra para viver a promessa de Deus. Jesus veio aqui nessa terra para cumprir o plano da salvação. E lá no plano da salvação, você estava nesse plano. O plano da salvação era Deus dizer, eu tenho um encontro com meu filho e eu vou buscar ele aonde ele estiver. Irmãos, Deus sonhou com você ainda quando os seus ossos eram informes lá no ventre da tua mãe. O Senhor já sabia quem você seria. O Senhor já sabia os planos que ele teria para a tua vida. Então tudo aquilo que você tem passado muitas vezes é proposital para alcançar aquilo que Deus deseja para a tua alma. Nós cantamos aqui que Deus, ele é um Deus de promessas. Ele é um Deus que toca a nossa vida. Você precisa permitir ser tocado por Jesus. Você precisa permitir entrar no Santo dos Santos. Você precisa deixar de viver uma vida superficial e você mergulhar. Porque o que mais se vê são pessoas vivendo vidas superficiais. Acha que é crente, demonstra muitas vezes que é crente, mas a sua vida é vazia. Muitas vezes os seus propósitos não levam você aos planos do Senhor. E eu quero dizer algo para você. Jesus, por onde passava, ele tinha um propósito de encontrar alguém. Assim como um dia ele te buscou na tua casa, ele te buscou no teu trabalho, ele te tirou do leito, ele te tirou da depressão, ele te livrou da morte. Sabe por quê? Porque aonde Jesus passa tem alguém que ele quer resgatar. E o mais interessante é que Jesus quer resgatar pessoas justamente com o intuito de que haja uma transformação, mas que a transformação possa ir por onde ele for. Mas muitas vezes a promessa que Deus dá para a nossa vida e os planos de Deus, nós deixamos muitas vezes a raiva, a tristeza e a angústia tomar conta do nosso coração. Nós vemos o maior líder que Israel teve, que foi Moisés. Moisés foi um dos maiores líderes, tinha suas deficiências, mas ele era um homem que estava sendo amigo de Deus. A Bíblia característica Moisés como amigo de Deus, aquele que conversa, aquele que está junto. Mas Moisés, ele era um homem de gênio muito difícil. E eu imagino que liderar uma multidão de pessoas. Moisés, ele nasceu para governar. Independente
independente mesmo que ele era filho de judeu, que era de filho de família humilde, Deus tirou ele e colocou ele lá no palácio, colocou ele para aprender. Ele passou inúmeros projetos, mas ele começou a cumprir os planos de Deus para a vida dele. Você precisa entender, as coisas começam a acontecer quando a gente cumpre os planos que o Senhor tem para a nossa vida. Moisés só não terminou todas as promessas de Deus, porque num dia difícil, é aquele dia que todo mundo tem. Quem teve já dia difícil aí? Nós temos inúmeros dias difíceis. Nós temos dias de angústia. Nós passamos dias que nós temos nervoso. Moisés estava nervoso um determinado dia, e quando Deus deu uma palavra para Moisés, mandando ele tocar na rocha, ele bateu. E às vezes as nossas atitudes impedem nós de alcançarmos a promessa. O que o Espírito Santo de Deus está dizendo, você vai falar em voz alta: vigia. Fala isso em voz alta para os seus dois ouvidos ouvir: vigia. Sabe por quê? Moisés, um grande líder, não entrou na terra prometida por uma atitude. As nossas atitudes determinam aonde você irá chegar. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com quem você fala, o que você fala, como que você fala, porque aquele que tudo vê está com você lá. E muitas vezes nós achamos que por mais que Deus está conosco, irmão, às vezes você vai estar em ambientes que vai estar cheio de pessoas que servem a Deus, você vai estar em ambientes de extrema adoração, mas eu tenho algo para dizer para a tua vida: muitas pessoas que seguem conosco na caminhada não têm o seu alvo e o seu objetivo. Deus te colocou do lado de pessoas que muitas vezes você acha que é o que vai apoiar, e é a pessoa que fala de você. Muitas vezes a pessoa não entende o propósito de Deus para a tua vida. Irmãos, eu me lembro de Maria, quando ela quis adorar Jesus e ser grata, porque Jesus havia resgatado ela. Irmão, só quem foi resgatado por Jesus tem coração grato. Só aquele que um dia pode olhar, se você fizer uma leitura da sua vida, de onde Deus te tirou e onde você está hoje, você vai glorificar a Deus. Quando você olha para muitos lugares que você poderia estar vivendo hoje, tem pessoas aqui que já era para estar no cemitério, mas Jesus entrou com sentença, venceu a morte e dizer: meu servo vai viver. Às vezes o inimigo entrou na nossa casa com enfermidade, com mal. Muitas pessoas passaram por processos difíceis. Sabe por quê? Porque a última palavra, ela é de Deus. Maria foi tirada do pecado. Irmão, não tem coisa, gratidão maior do que Deus te livrar de pecados. Sabe por quê? O pecado te aprisiona. O pecado não deixa você dormir. O pecado te acusa. O pecado, ele te suja. Ele tira toda a sua essência daquilo que você é. E Jesus livrou Maria do pecado. E o coração grato dela foi comprar um óleo e poder lavar os pés de Jesus com aquele óleo. Gratidão, irmãos. Nos dias de hoje, o óleo que Maria derramou sobre os pés de Jesus, ele custaria a média de 60 mil reais hoje. Um coração grato, ele não mede de quantidade de dinheiro. Um coração grato oferece mesmo quando não tem condições. Um coração grato não vai pela opinião de pessoas, mas vai pela sua gratidão. Mas Maria estava num ambiente cercado de discípulos, cercado de amigos, inclusive Judas estava lá. E Judas falou: você está louca, mulher? Você vai gastar esse dinheiro? Um dinheiro desse? Mas sabe qual a diferença de Judas e de Maria?
porque Judas não permitiu ser transformado e Maria foi transformada para a glória de Deus. Há uma diferença muito grande em muitas pessoas que às vezes você vai dizer, nossa, porque eu penso desse jeito e a pessoa pensa totalmente diferente. Sabe por quê? Porque Jesus te encontrou. E para aquela pessoa que se sente resgatada, seu coração é grato. Nenhum sacrifício é para aquele que quer servir a Deus e quer ser grato. É sacrifício para aquele que não tem o que dizer. É sacrifício para aquele que não tem o que agradecer. É difícil para aquele que não tem como se entregar porque ele não quer, irmãos. Mas para aquele que é grato a Deus e vir na casa do Senhor 2 vezes na semana não é sacrifício. Jejuar não é sacrifício. Oferecer o seu louvor não é sacrifício. O que é que tem sido sacrifício para você? Você precisa entender, nós estamos falando aqui também sobre Zaqueu. Zaqueu foi um homem que desejava servir ao Senhor e não sabia como, porque ele era de um outro meio, ele nem tinha conhecido Jesus, mas ele tinha um desejo muito grande no seu coração. E a Bíblia vai dizer aqui que quando apareceu a oportunidade de Jesus passar por Jericó, ele falou, eu vou lá. A primeira característica que eu vejo na vida de Zaqueu, um homem que sabe o que quer. Uma pessoa que, independente do que as pessoas vão dizer, ela sabe o que quer. E eu pergunto para você aqui nessa noite, você sabe o que você quer? Porque o milagre aconteceu na vida de Zaqueu, sabe por quê? Porque ele sabia, eu quero ver Jesus. Zaqueu nem sabia que ia encontrar. Ele não sabia que ia falar com Jesus, mas ele sabia que tinha algo que ele queria ver. E às vezes você não dá valor aos seus sonhos e aos desejos do seu coração. E o Espírito de Deus está te lembrando aqui nessa noite. Você precisa saber o que você quer ver. Irmãos, nós vivemos num tempo que o amor das pessoas esfriou. Que ninguém quer saber de nada. Você pergunta para um jovem aí, o que você quer? Nada. O que você deseja? Nada. O que você quer? Nada. O que você precisa? Nada. Contagiou o mundo. Eu tenho certeza que se você olhar do lado, olhar para trás, olhar para frente, você vai ter alguém que já disse assim, não quero nada não. Mas você não quer estudar? Não, não quero não. E se formar? Também não. As pessoas estão vivendo uma vida vazia. Pais, tomem cuidado com seus filhos que diz que não querem nada. Eles não vão querer nada mesmo, sabe por quê? Porque o diabo, ele faz cegar o entendimento das pessoas. E é você que tem que dar direcionamento para você mesmo. É você que tem que pôr hábitos. Sabe por quê? Porque se você dependesse da sua vontade, você estava deitado na sua casa. Mas você lutou contra isso, porque você sabia que você queria estar na casa de Deus hoje. E o Espírito de Deus está falando com você. Você que está confusa, você que não sabe o que quer, você que não sabe o que quer ver, abra a sua visão espiritual agora, para que você saiba o que você quer ver, para que você consiga tomar os primeiros passos. Porque se eu não sei aonde eu vou chegar, como que eu vou sair? Se eu não sei para onde ir, qual que é a rua que eu vou pegar, se eu não sei aonde eu quero chegar, eu não consigo organizar a minha ida. Porque você precisa organizar a sua vida. Mas para organizar a sua vida, você precisa saber aonde você vai, irmãos. Quem vai para a praia aí? A Vanessa foi para a praia esse ano de avião. Toda feliz, eu fui visitar ela, nós paramos para conversar uns 2 dias antes. Você está feliz? Não, estou preocupado o quê? Porque eu não sei o que eu ponho na mala. Por que, Vanessa? É porque eu vou de avião, não pode levar muito peso, tem que pesar, não sei o que lá. Falei, Glória, queria estar com essa preocupação, né? Queria estar com a preocupação da Vanessa.
Mas por que a Vanessa estava preocupada? Porque ela sabia que ela ia para a praia. Ela sabia que tinha que levar roupa de banho, porque não dá para levar roupa de frio para entrar no mar. Mas ela, como ela sabia que ia para a praia de avião, ela sabia que tinha que organizar a mala nas regras do avião. O problema é que a gente não sabe para onde vai, não sabe que mala faz. Não sabe, eu vou acampar. Tem que levar coisas de acampamento. Você precisa saber o que você quer ver, para que você saiba quais são as providências que você vai tomar ao ver. Zaqueu, ele sabia que ele queria ver Jesus. Para ver Jesus, ele tinha que ir lá aonde Jesus passaria. Então, quando eu sei o que eu quero, eu caminho em direção ao que eu quero. E às vezes você está na caminhada, passando por caminhos, e está dizendo, eu estou deixando a vida me levar. Não, você está indo pela vista dos teus olhos. E a Bíblia diz que nós precisamos tomar cuidado. Você pode andar pela vista dos seus olhos, pode fazer tudo o que você quiser fazer, pode agir da maneira que você quiser, mas por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Irmãos, nós precisamos entender aonde você vai. Zaqueu estava indo em direção a Jesus, ele estava indo para ver Jesus. Mais uma das características de Zaqueu, que às vezes dificulta, porque nós precisamos entender a sua limitação. E quando nós temos limitações, nós necessitamos de criar novas atitudes. Depende da sua limitação, você precisa se movimentar de uma maneira diferente. Zaqueu tinha uma limitação, ele era baixinho. Para as pessoas baixinhas, tudo fica mais difícil quando o negócio está no alto. Lá em casa eu tenho uma filha baixinha. Débora, pega isso. Aí eu falo, gente, mas por que ela não foi? Quando eu olho, ela está indo lá buscar uma cadeira para pegar o negócio que eu pedi. Limitação, ela é baixinha. Isso não acontece com a minha irmã Diane. Vai pegar um trem na geladeira, ela só faz assim. Não é o que acontece com a Denise, tem que pegar a cadeira. O que você precisa entender? Se tem que pegar, use a cadeira, mas pegue. A sua limitação não pode impedir você de pegar nada que você deseja. Você precisa entender. Zaqueu queria ver Jesus e ele se vê de frente de uma multidão. E quando você está numa caminhada com um monte de gente no meio de uma multidão que quer a mesma coisa que você, alguém cede o lugar? Alguém cede o lugar, irmão? Todo mundo está indo para o mesmo objetivo, não tem espaço, não tem lugar. Aí sabe o que acontece? Aparece um Zaqueu pequenininho, querendo ir para o mesmo lugar que eu, querendo ver a mesma visão que eu. E eu vou fazer o que com ele? Você continua aí, porque eu estou indo. Sabe por quê? Quando alguém tem um objetivo na vida, ou está indo em uma direção, as pessoas não costumam olhar quem está ao seu redor. E muitos de nós ficamos fracassados, frustramos, desistimos, parando, porque a multidão não te olhou. Porque quem deveria te ajudar, não te ajudou. Quantas bênçãos nós perdemos, porque nos sentimos injustiçados. Quantos milagres deixamos de viver porque não conseguimos perdoar? Quantas atitudes erradas que a gente toma porque alguém te apertou? E o Espírito de Deus está aqui nessa noite para curar teu coração. Dessa multidão que te aperta, dessa pessoa que quer pegar o seu lugar, dessa pessoa que às vezes tem sufocado a tua alma, dessa pessoa que não olhou para você, dessa pessoa que não viu você, dessa pessoa que não se importou
você, fecha os teus olhos agora. O Espírito de Deus está aí passeando sobre a igreja e Ele quer curar corações, porque para muitas pessoas isso não é nada, mas só Deus sabe a dor da rejeição, só Deus sabe a dor de ser traído, só Deus sabe aí, entende que você muitas vezes falou: Senhor, eu planejei algo e as coisas fugiram do meu controle, eu sonhava em ver, eu sonhava em ir, eu sonhava em estar lá, mas veio e me sufocou, alguém tirou isso de mim. Deixa o Senhor curar teu coração. Sabe por quê? Porque o inimigo quer que você fique magoado, o inimigo quer que você fique emburrado, o inimigo quer que você perca amigos, o inimigo quer que você perca família, e a atitude que você vai tomar hoje, amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado vai determinar o teu futuro. E bem sei eu, os planos que eu tenho a respeito de vós são planos de bênção, são planos de paz, são planos de alegria. Mas o diabo não fica feliz em ver você alegre, o diabo não fica feliz em ver você regozijando. Ele veio para roubar a tua alegria, mas aquele que venceu a morte, aquele que perante ele até a tristeza tem que saltar de alegria, está aqui nessa noite. Receba a unção de alegria, receba a unção de paz. Irmãos, Deus tinha feito uma promessa para Abraão e para Sara, que ele daria um filho que seria Isaac, e Deus cumpriu a promessa. E quando chega na vida, na história deles, tinha um empecilho: a esposa era velha. Como que uma mulher velha pode gerar filhos? Eu tenho algo para dizer aqui da tua vida. Você pode dizer: não gero mais filho, mas Deus vai te dar. Você pode dizer assim: não é mais o tempo, mas o Senhor tem preparado algo para a sua vida, algo que vai mudar a sua história. Mas eu tenho algo para te dizer que o Espírito de Deus está dizendo. Quando Deus fez a promessa para ele, Deus falou assim: eu te darei um filho, o filho da promessa. E mais, o que acontece com a Sara, a esposa dele? Sabe o que ela quis fazer? Fazer o jeitinho. Ela quis ajudar para que a promessa se cumprisse logo, porque ela desejava pegar um filho nos braços, ela desejava ter a casa cheia. E o Espírito de Deus está dizendo aqui: para de dar seu jeitinho, para de querer ter o domínio, o jeitinho é dele. Sabe o que acontece, irmão? Toda vez que Deus dá a promessa de um Isaac, o diabo levanta e levanta Ismael. A casa que seria de bênção para aquele casal, veio Ismael antes do tempo. Sabe por quê? Porque muitas vezes não queremos esperar a promessa de Deus. Muitas vezes nós falamos: não, mas Deus falou que ia me dar, então eu vou dar um jeito. E o Espírito de Deus está dizendo: você não precisa dar jeito, porque ao tempo vai gerar, ao tempo vai crescer, ao tempo vai melhorar, ao tempo as coisas vai pôr no lugar, ao tempo da exaltação. Eclesiastes no capítulo 3 vai dizer: há um tempo determinado para todas as coisas, há um tempo de chorar, há um tempo de sorrir, há um tempo de abraçar, há um tempo de afastar-se e de abraçar. Você precisa entender qual é a estação da sua vida que você está vivendo. Sara precipitou nas suas atitudes, e por causa da sua precipitação, ela teve que ver o marido com outra mulher. Ela teve que ver o amor do marido dela ir para outro filho. Ela viu a casa dela desmontando por atitudes precipitadas. E o Espírito de Deus que está aqui nessa noite, Ele vai te dar direcionamento. Sabe por quê? Lembre-se disso: toda vez que o Senhor faz uma promessa, toda vez que o Senhor falar assim: eu tenho um Isaac para a tua vida, o inferno vai se levantar e vai colocar Ismael na frente. Oh, Jesus está aqui neste lugar, igreja. Não permita que Ismael entre na tua casa. Não permita que você coma cru. Não permita que você não possa viver o melhor de Deus por causa de que muitos fatores, muita multidão te aperta. Você precisa entender
que quando nós cremos em Jesus, o negócio muda. Jesus, ele não faz um negócio por pedacinho, Jesus faz negócio grande. Quando nós olhamos para a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, nós estávamos também numa multidão junto com Jesus. Mais de 5.000 homens estavam sobre aquele lugar e estavam todos cansados. E os discípulos falaram: Jesus, o povo está com fome. E uma das coisas que eu acho interessante em Jesus, que ele falou assim: o povo está com fome, e agora? O que nós faz? Vocês têm alguma coisa aí de comer? Você sabe por quê? Porque muitos de nós estamos presos àquilo que perdemos. Muitos de nós estamos presos àquilo que a gente tinha. E Jesus nessa parábola vai dizer que não é assim. Você precisa agradecer a Deus até pelas percas que você teve. Sabe por quê? Porque tudo isso é motivo de crescimento para a tua vida. O povo estava lá no meio de uma multidão com fome. E quando os discípulos falaram: Jesus, a multidão está com fome, Jesus olha para eles e diz: o que tem aí para comer? O que tem para comer? E no meio da multidão, porque muitos de nós saímos desapercebidos. Eu costumo dizer assim, que quando eu tinha filho pequeno, eu saía mais prevenida. Eu saía com uma bolsa de pendurada, tinha tudo dentro, desde mamadeira, fralda, lanche, bolacha, chocalho, né? Tinha tudo, até roupa para mim, porque se mamasse e me molhasse, eu já trocava de roupa. Tem alguma mãe que se identifica com isso? Agora, cadê eu com a bolsa? Esses dias eu falei assim: ô Jesus, a fase passou, está fazendo falta, porque eu precisava de uma blusa, tinha que trocar agora. Cadê a blusa da época que eu levava quando eu amamentava? São fases na vida. São fases na vida que toda pessoa tem que passar e que ela se organiza para viver. E quando a gente olha naquela multidão, hoje eu saio despreparado. Se Jesus chegasse aqui e falasse assim: alguém tem o que comer aí? Tem alguém aí que tem algo de comer aqui dentro da igreja? Quem trouxe uma bolachinha na bolsa aí? Quem tem um biscoito aí? Alguém tem? Se fosse aqui, Jesus não tinha como fazer o milagre. Jesus falou: o que você tem? Alguém tem alguma coisa aí para nós dividirmos o pão? Eu sempre brinco, os outros falam assim: ah, Jesus não dividiu, Jesus não multiplicou a picanha. Por que Jesus não multiplicou a picanha? Porque não tinha lá, gente. Porque se tivesse uma picanha no meio daquela multidão, ia ter multiplicado picanha. Porque aonde Jesus chega, não importa o que tem, seja pouco ou muito, Ele multiplica. Quando vieram com 5 pães e 2 peixinhos, irmão, o que você precisa estar preocupado? Assim que Jesus multiplicou aquilo lá, os discípulos falaram: e agora, Jesus, o que nós faz? Ele falou: com o quê? O povo já não está cheio? Ele falou: não, sobrou demais. A sua preocupação tem que ser com o que vai sobrar, porque Deus vai te dar tanto que vai sobrar. Você crê? Eu declaro sobre a sua vida uma prosperidade do céu. Mesmo com um pouquinho, 5 pães e 2 peixinhos que você tem. Às vezes você está dizendo: ai, irmã, você não sabe o que eu tenho. O Espírito de Deus da multiplicação está sobre este lugar. E aquilo que está fechado vai abrir hoje. Sabe por quê? Porque você veio no lugar certo. O Senhor está abrindo a porta da casa que você pediu a Deus. O Senhor está abrindo agora a porta de emprego que você pediu a Deus. O Senhor está dando o direcionamento que você precisa. E nesta semana o Espírito de Deus está dizendo aqui que vai fechar aquilo que você pediu para Deus. E você precisa ser como Zaqueu. Saia, faça algo que você nunca fez. Se você ora 1 hora, esta semana faça um propósito e ore 2. Se você jejua por 3 horas, jejue por 4. Se você fez propósito: esta semana eu não vou tomar Coca-Cola, deixa de tomar Coca-Cola. E faça também outros propósitos. Faça algo que você nunca fez, para que você consiga viver também aquilo que você nunca viveu. Zaqueu recebeu um milagre. Sabe por quê? Porque saiu da tua casa e foi em prol daquilo que ele desejava, encontrar Jesus. A multidão apertava, o objetivo dele não ia se concretizar. Ele olhou e falou assim: tem uma figueira lá, eu vou ver Jesus. E ele foi em direção à figueira para subir numa figueira.
às vezes, você precisa entender que você precisa subir a sua visão. Você está olhando muito para baixo. Jesus está lá em cima. Às vezes você vai ter que subir uma figueira. Você vai ter que olhar para o alto para você ver o que Deus tem na sua vida. O início da promessa que Deus fez a Abraão, o nosso pai na fé, foi te tirar ele de casa, do meio da sua tenda, e dizer: vem aqui para fora e olha para o céu. Olha todas as estrelas do céu e vê se você pode contar. E ele olhou e falou: não consigo contar, é o que eu tenho preparado para você. Olhar para cima, olhar alto, para de andar de cabeça baixa, humilhado, porque você muitas vezes vai dizer assim: o que vão falar de mim, irmão? Zaqueu não ficou preocupado com o que ia falar dele, ele simplesmente subiu e falou: eu quero ver Jesus. E quando Jesus passou por aquele caminho aonde estava Zaqueu, Jesus já sabia que Zaqueu estava lá. Jesus já conhecia Zaqueu. Eu disse aqui no início da minha palavra que Jesus conhece você. E uma das coisas que Jesus faz é te chamar pelo nome. Muitas pessoas colocam um apelido na gente. Muitas pessoas não valorizam quem você é. E principalmente o inimigo da sua alma, ele deturpa o seu caráter. Ele quer sujar o teu nome. O significado do nome de Zaqueu, irmãos, ele tem um significado de um nome que era um homem puro, uma pessoa íntegra, uma pessoa limpa. Mas era isso que Zaqueu estava vivendo? Quando eu leio dos inícios do capítulo 19, eu vou ver que Zaqueu era ladrão, tirava do pobre. Mas o nome Zaqueu, Deus criou Zaqueu. O nome da família foi dado para Zaqueu, para ser um homem íntegro, um homem puro. Mas de acordo com a vida de Zaqueu, ele não estava nos propósitos de Deus para a vida dele. E eu gostaria que você analisasse a sua vida hoje, porque o Senhor te chamou para algo, e o inimigo deturpa quem você é. Alguém que foi chamado para viver os sonhos e os planos de Deus, o inimigo faz que você viva ao contrário. Tem portas que era para a direita e você entra para a esquerda, porque o inimigo tampa a sua visão. Tem coisas que já era para você estar anos-luz na frente, mas o inimigo faz você tomar decisões. A profissão de alguém às vezes leva ela a pecar. A porta de emprego que você aceita muitas vezes te leva a cair. As escolhas que você escolhe, os amigos que você escolhe para estar ao seu lado, muitas vezes vai mudar a sua essência. Zaqueu escolheu uma profissão que instigava ele a fazer coisas erradas. Porque nós só precisamos, irmão, é ter oportunidades. Muita gente diz assim: nossa, você viu o que o fulano fez? Fez porque teve oportunidade. Às vezes nós não fazemos porque não temos a mesma oportunidade que ele. Mas você precisa entender, aonde você estiver, não permita que a sua essência seja alterada. Você pode estar no meio de amigos que o Senhor te chamou para ser diferente, e o Espírito de Deus está tratando no coração de pessoas aqui, porque muitas vezes eu passei um processo há muitos anos atrás na minha vida, e eu dizia: mas porque ela pode, mas porque ele pode.
pode, porque isso acontece na casa de Deus. Irmão, na multidão acontece todo tipo de coisa, mas eu quero te dizer, são escolhas, e por cada escolha você vai ver aonde essa pessoa vai chegar. Você não precisa estar preocupado, porque o Senhor te chamou para ser diferente. E às vezes você vai dizer assim: mas então por que eu sei disso? Mas por que me contaram isso? Mas por que falaram isso? Mas por que eu presenciei isso? Sabe por quê? Para Deus te dizer: eu te mostrei, eu te falei, porque eu não quero isso na tua vida. E eu te chamei para ser um agente de milagres, porque você irá transformar não só você, mas irá transformar quem estiver com você. Muitos de nós não entendemos que Deus chamou a gente com firme propósito para mudar as coisas. Deus chamou Zaqueu para que a vida dele fosse transformada. Quando Jesus olhou para Zaqueu e falou: Zaqueu, desce depressa. Sabe por quê? Porque se tem uma coisa que quem tem pressa do milagre acontecer na sua vida, não é você não, é Ele. Você está achando, mas o Senhor está tardando e está demorando? Não. Primeira coisa que Jesus vai te dizer aqui nessa noite, Ele está dizendo para você: eu tenho pressa, desce logo. Desce logo, irmão. Sabe por quê? Porque o Senhor manda você subir. Porque você precisa ter um olhar amplo. Sabe para quê? Para que você possa descer. O Senhor quer te elevar a níveis que você nem imagina. Nem imagina. E às vezes você vai dizer: não, mas eu e o fulano é companheiro. Nós e a fulana é assim. Nós e a pessoa lá assim. O Senhor está dizendo: o seu nível é maior. Eu tenho algo maior. Eu tenho algo maior. Eu não quero que você faça o que os outros fazem. Eu não quero que você pense como os outros pensem. Deixa pecar. Deixa fazer errado. Porque o tempo de desonra vai chegar na vida daquele que acha que pode enganar a Deus. Coloque a mão sobre o seu coração e diz: eu quero ser limpo e transformado. Deseje isso do fundo da sua alma, igreja. Deseje isso, que você seja limpo de todo mal, de todos os maus pensamentos, de todo o caráter duvidoso, de tudo aquilo que vai te afastar de alcançar seus sonhos e objetivos. Esteja sensível assim como Zaqueu estava. Zaqueu desceu, foi correndo, e Jesus falou: porque eu estou indo para a tua casa. Se tem uma coisa que Deus faz quando Ele encontra alguém, Ele não deixa essa pessoa mais sozinha, Ele vai para a casa dele. E o Senhor te trouxe aqui para dizer: pode você estar na minha presença, mas eu entro na tua casa. Vou colocar todos na tua presença também. E o Senhor está dizendo aqui: assim como eu fiz na vida de Zaqueu, eu vou fazer na tua vida. Desce depressa, porque eu tenho pressa em ter salvação na tua casa. A salvação vai chegar na tua casa quando você decidir ter a visão. Você correr ao encontro da tua visão, encontrar Jesus. A salvação vai entrar na tua casa. E Jesus não ficou preocupado não, irmãos, porque tem uma coisa que tem, é acusadores. É as pessoas que caminham com você, que diz que você está fazendo errado, que diz que muitas vezes você é precipitado, que muitas vezes diz: para ser crente não precisa ser disso. Porque tem muita gente que acha que ser crente é ser fanático. Não, fanático não. Aquele que tem coração grato, aquele que entende que tem que adorar, aquele que entende que tem que sacrificar, aquele que entende que tem que entregar. Irmãos, não é sacrifício nenhum, entregue. Dê o seu melhor para o Senhor. Se o seu melhor for cantar, cante. Se o seu melhor for tocar, toque. Se o seu for melhor for ofertar, oferte. Eu não sei o que você faz de melhor para Deus, mas o Senhor sabe, porque você conversa sempre com Deus. Permita ser usado por Deus para ser o melhor, para fazer o melhor. Você precisa entender que o Senhor não chamou você para ficar parado. O Senhor chamou você para ter mudança. Zaqueu recebeu Jesus na sua casa, e a partir daquele momento ele já recebeu transformação. Ele disse: Senhor, tudo aquilo que eu fazia de errado, eu vou parar de fazer. Sabe o que o Senhor quer de você hoje? Que você possa olhar para as suas fraquezas e limitações e dizer: Senhor, sou eu. O errado sou eu. Senhor, sou eu.
Sou eu que sou fraco. Sou eu que sou leviano. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer que você reconheça: sou eu que devo mudar. Jesus entrou na casa de Zaqueu e Jesus não pediu nada para Zaqueu. Mas Zaqueu reconheceu: Senhor, eu já fiz algumas coisas erradas na vida, mas eu quero fazer um compromisso contigo hoje, de não continuar errando. E o Senhor te trouxe aqui hoje para que você possa dizer para Ele que aquilo que você tem feito, que se porventura você tem feito, que não agrada o coração de Deus, você possa dizer: Senhor, tira de mim, afasta de mim, Senhor, porque a partir de hoje eu vou mudar. Porque quando a pessoa tem um encontro com Deus, ele canta um hino que o Ministério de Louvor cantou aqui maravilhosamente bem. Eu não desejo estar em outro lugar. Eu não desejo ser outra pessoa, porque o inimigo quer deturpar. Eu queria ser diferente. Eu queria ter o cabelo diferente. Eu queria fazer diferente. Eu queria viver em outro lugar diferente. Eu queria andar diferente. Deus está dizendo: eu te chamei com esse propósito. Eu te chamei baixinho, eu te chamei gordinho. Eu te chamei sabendo a profissão que você tem, sabendo todas as suas ações. Jesus encontrou Zaqueu. Jesus sabia que ele era ladrão. Jesus sabia que ele era da alta sociedade. Não importa a sua fala, não importa as suas atitudes, não importa o seu passado, Jesus te trouxe para te encontrar e Ele quer essa mudança na sua vida, mas você precisa receber Jesus aí dentro de você. Você precisa receber a transformação em você. Assim como Zaqueu deu a oportunidade de Jesus entrar e mudar a vida dele, aonde você quer chegar? Aonde estará seu nome daqui 10 anos? Aonde você vai morar daqui 10 anos? Até quando você vai remoer o passado? Até quando você vai ficar dizendo: eu não tenho? Aonde você vai chegar? Aonde alguns aqui irão estudar? Aonde alguns aqui vão construir? Aonde serão os seus planos? Deus está te dando uma oportunidade aqui nessa noite de tomar ações e atitudes que daqui a alguns anos você vai ter alcançado a promessa de Deus. José, que foi um dos homens que mais alcançou a promessa de Deus, tendo uma vida de integridade, o Senhor honrou a fé dele e cumpriu a promessa, independente de acusações, independente de amizades, independência de mudança de rota. Porque sabe o que é interessante, irmãos? Às vezes nós traçamos planos e Deus permite que muitas coisas sejam tomadas da gente, que muitas vezes as nossas pernas são quebradas, somos jogados em calabouços. Aquilo que para a gente era inadmissível, agora já é possível. Aquilo que antes você não acreditava que iria acontecer, começa a acontecer. Mas a sua essência não pode ser alterada por ações de pessoas. Deixar de crer em Deus por ações de pessoas. Deixar de viver aquilo que Deus tem para a sua vida por causa de ações de pessoa. O inimigo, ele lança laços, ele joga setas, muitas vezes inflamadas, que a Bíblia diz que o inimigo tem hábito de lançar setas inflamadas do maligno. Sabe para quê? Porque você acha que está tudo bem, mas dentro está morrendo. Tem ambientes que você está vivendo que está te matando. Tem pessoas que estão convivendo com você que você não deveria estar convivendo. E você diz: mas eu não tenho o que fazer. Mas entrega na mão do Senhor hoje, que o Senhor te tira de lá. Ou o Senhor tira essa pessoa de lá. Você recebe isso? Porque tem coisas que travam o seu caminho. E o Senhor está te dando a oportunidade aqui nessa noite para dizer para você, Senhor, dizer para o Senhor na sua oração hoje: Senhor, se for alguém que está travando o meu caminho, tira de perto de mim.
não tenha medo do que o Senhor fará sobre a sua vida. Você crê nisso? Se coloque de pé para nós orarmos ao Senhor.